Salve, salve galera, que é o Professor Eliseu. Desde já deixa o seu like, compartilha essa aula e vamos lá, mais uma aulazinha na sequência de ditadura militar. Então, galerinha, se você só perceber, a ditadura vai ser de 1900, galerinha, enquanto 1964, viu, o período da ditadura militar no Brasil, de 1964 até 1900, galerinha, 1985, né, o período que vai perdurar a ditadura militar no Brasil. Então, e aqui nós vamos estar falando, eu vou estar falando, vocês vão estar percebendo, alguns meios de tortura, né, que foram feitos naquele período, né? Então vejam aqui. Esse aqui é o famoso pau de arara, viu? Que a pessoa ficava empendurada, né? Nesta barra aqui é barra de ferro, poderia ser também barra de madeira, mas aqui era a barra de ferro. Então, olha aí, galerinha, ó, a pessoa, vejamos aqui comigo, ó, a pessoa era, olha aqui, ó, pendurada, era pendurada em que, galerinha, ó, ela era pendurada em uma barra de ferro. Então, percebam aí, ó, o que a pessoa era, né, uma barra de ferro, viu? A pessoa era empendurado em uma barra de ferro. Então, percebam aqui, é um modelo de tortura daquele período, né? Se vocês for ver aqui a questão do choque elétrico, também era, né, um modelo, ó. Vejam bem aqui. Nós vamos ter também aqui, ó, fios. Vejam aqui, ó, esses fios, galera, eram ligados. Já pensou? Imagine quantas pessoas, galera, não sofreu naquele período lá da ditadura militar. Então, nós não temos uma ideia do quão as pessoas sofreram, galerinha, naquele período lá. Então, aqui é só para vocês terem uma noção, né, uma ideia do que as pessoas sofreram, né, naquele período da ditadura militar. Então, esses fios eram ligados a quê, pessoal? Ao corpo da pessoa. Então, era ligado ao corpo da pessoa, viu? E um detalhe, dentro da ligação aqui do corpo, né, vocês não podem ter uma ideia, né, ou pelo menos não imaginem, era ligado na pessoa, né? Eu creio que vocês têm uma noção, ó. Vejam aqui, ó, parte íntimas. Então vejam aí as partes íntimas das mulheres, as partes íntimas dos homens. Então, para vocês terem uma ideia, onde era que era colocado aqui a parte do choque elétrico. E a questão da palmatória, galerinha, olha aqui, ó, eram os locais, ó, por exemplo, os locais. Vocês podem pesquisar que local é esse bem aqui, ó. Veja, olha aqui, ó, as nádegas, viu? Imagine a pessoa, né, receber as palmatórias, a questão da palmatória aqui, nas nádegas da pessoa, quando não era, né, quando não era essa dor não era horrível. Então, para vocês terem uma ideia, galerinha, do que foi a questão da ditadura, né, militar no Brasil, e que algumas pessoas acham isso normal, né, que as pessoas não sofreram, que as pessoas não... Então, aqui é uma noção, uma ideia do quão as pessoas sofreram no período da ditadura militar, né? Aqui está uma ideiazinha só para vocês terem uma ideia do que foi a ditadura militar, para que as pessoas, né, que não têm noção, que pensem que foi bom
a ditadura, né? Para ela estar pensando e repensando. Então, para vocês terem uma ideia, então assim, quem sofreu naquela época que sabe, né? As pessoas que perderam seus entes queridos, né? Na ditadura, é que sabe. Então, ó, nas nádegas. Então, as pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, o choque, a questão da palmatória era aqui. Ó, então vocês podem perceber que tanto o choque elétrico quanto a questão da palmatória era em locais, podemos dizer assim, sagrado, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, aí vocês têm uma ideia, uma noção do que foi, né, a questão da ditadura militar, e para aquelas pessoas que pensam que as pessoas não sofreram, aqui está uma ideia, né? Então aqui, ó, locais nádegas, e um detalhe, ó, para vocês terem uma ideia. Então, porque às vezes pensar, mas não tem como a gente pensar que não doeu, porque não foram nós, né? Então, não tem como nós não pensarmos isso. E um detalhe, ó, nádegas, para vocês terem uma ideia, ó, deixar, olha aqui, galerinha, ó, deixar a região, pessoal. Então, aqui era para deixar a região da pessoa, ó, a região, galerinha, em carne viva. Então, para vocês terem uma ideia, né, que as pessoas pensam que isso aqui não que foi legal, né, pessoas que queiram que volte, né, ao de novo. Então, assim, são pessoas que não têm noção, né, que não têm a ideia do que foi a ditadura militar, viu? Então, pessoal, aqui, ó, deixava a região em carne viva. Imagine aí, né, quando a gente se corta, quando a gente tem um ferimento. Então, a gente tem uma noção, né, como isso dói. Então, imagine naquele período, né, a região da parte íntima da pessoa ficar em carne viva. Então, percebam bem aqui para vocês terem uma ideia. E essa outra parte aqui, né, que as pessoas às vezes, né, pensam, a questão da ditadura, as pessoas não sofreram. Quem foi que não sofreu, né? Nós não sofremos, nós não vivemos naquele período, mas as pessoas que eram daquela época sofreram. Então, esse último aqui, ó, nós vamos ter também, viu, a questão era um meio de tortura, a questão do afogamento, ó, galerinha, ó. Então, aqui assim vai ser, ó, também sofreram naquele período, né, da ditadura militar. Então, para vocês terem uma ideia, galerinha, do que foi aqui, ó. Então, ó, por meio, galerinha, ó. Por meio de quê, ó? De olha aí, galerinha, ó. Introdução de água, viu? De água, galerinha, ó. Então, para vocês terem uma ideia bem aqui, ó, viu? A introdução de água. Então, a questão do afogamento, né? Para as pessoas terem uma ideia de como isso foi horrível, né? Foi, assim, bem complicado, que muitas pessoas não têm noção, né? De como as pessoas sofreram naquele período, mas infelizmente, né, galerinha, tem pessoas aí que pensam, né, que sabem de tudo, né, pensam que isso foi legal, mas legal para quem, né? Quem estava sofrendo aqui era o povo, né, a sociedade menos favorecida. Então, para vocês, galerinha, ter uma ideia do que foi, né, a questão da ditadura militar no Brasil. Então, vocês têm uma noção, galerinha, aqui, ó. Então, vai ser por água, viu, pessoal? Essa água aqui, ela era tanto colocada, tanto, né, no nariz, viu? Tanto era colocado pelo nariz,
ou pela boca, viu? Tanto água, por exemplo, galerinha, ó, era colocado, infelizmente isso aconteceu, viu? Não é algo que a gente tem que esconder, isso aqui do passado, é feio, mas tem que ser dito, né? Nós temos que explicar que isso aconteceu no Brasil. Então, não só no Brasil, mas países aí que são ditatoriais, acontece, né? Então, pensem que, mas foi só no Brasil que isso aconteceu. Não, tem países aí, galerinha, que acontece ainda hoje, viu? Infelizmente, para vocês terem uma ideia, viu? Então, acontecia isso, né? E um detalhe, poderia ser os dois juntos, viu? Poderia ser também, galerinha, com choque elétrico. Então, para vocês terem uma ideia, que poderia ser com choque junto, viu? Choque elétrico aqui poderia ser junto. Então, aí você tem uma ideia, né, do que foi a ditadura militar no Brasil, como ela não foi boa. Então, vocês têm uma noção aí, galerinha, a questão da ditadura no Brasil. Então, nós vamos ter aí um dos meios, viu? Um dos meios de tortura. Esse aqui é o famoso pau de arara, né? Que aconteceu lá no passado. Infelizmente, isso aconteceu, galera. Então, não é algo que a gente tem que esconder, que infelizmente isso aconteceu no Brasil. Então, aqui está um resumo do que foi um pouquinho, né, da questão da ditadura no Brasil. Aí fala do, né, o pau de arara, que era, né, podemos dizer assim, algo que acontecia, né, no passado. Então, para vocês terem uma ideia, então aqui tá um resumo, galerinha, do que foi a questão da ditadura militar no Brasil. Então, vejam aí que nós tivemos, né, esses meios aqui, ó. Percebam aqui, nós vamos ter o pau de arara, que vai ser um meio de tortura, o choque elétrico, viu? Não esqueçam aqui, a questão da palmatória e a questão do afogamento, viu? Então aqui tá bem detalhado, viu? Tá bem resumido, algo para vocês aí tá revisando. Então, galerinha, esse aqui é um pouco mais curto e desde já fique com Deus e nós vamos estar na sequência das nossas aulas. Fui!